Olá, seja bem-vindo ao nosso mini curso que vai tratar um pouquinho sobre a psicopedagogia, neurociência e como elas fazem relação com esse processo de ensino-aprendizagem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Simão, professor aqui na Uninter, inclusive, há algum tempo, e estarei hoje conduzindo essa fala sobre essa temática que eu sou até um pouco suspeito de falar para vocês, de conduzir aqui para vocês porque gosto pra caramba. Bom, mas para me apresentar um pouquinho melhor, eu quero que vocês me acompanhem ali no slide que eu coloquei um mini currículo para vocês entenderem quem é essa pessoa que está falando com vocês. Eu sou o professor Bruno Simão, tenho formação na área da pedagogia, da educação especial, da psicopedagogia, fiz a licenciatura em psicopedagogia, tenho especializações aí na área da psico, da ludo, da neuropsicopedagogia, da psicomotricidade e busquei me aperfeiçoar um pouquinho mais no mestrado fora do país, em Montevidéu, onde eu desenvolvi lá a minha pesquisa relacionada a dificuldades de aprendizagem. Atualmente eu sou mestrando na área de artes, com a linha de pesquisa em dança, e já atuei aí tanto na educação básica quanto no espaço clínico, continuo atuando nos dois, inclusive, e hoje também no ensino superior, já há algum tempo. Trabalho também com produção de material didático, artigos, enfim, outros tipos de materiais para outros tipos de redes de comunicação. E hoje estou aqui na incumbência de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o conhecimento dentro dessa área da psicopedagogia e neurociência e a relação que elas têm junto ao processo de ensino-aprendizagem. Então eu espero poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência, dessa minha caminhada, e claro, provocar você a buscar um pouquinho mais sobre um ou outro ponto que a gente vai discutir nesse mini curso, ok? E para começar, eu quero que você me acompanhe aqui na seguinte questão, vou deixar aqui para você tentar me responder aí. Antes de iniciar a nossa conversa, tá? Qual é o papel da neuropsicopedagogia na compreensão e intervenção das dificuldades de aprendizagem e como ela se diferencia de outras abordagens educacionais e terapêuticas? Mas, poxa, Bruno, como que você... O que você quer saber da neuropsicopedagogia se o nosso minicurso aqui é da psicopedagogia, é neuroaprendizagem? O que tem relação entre uma coisa e outra? É justamente esse o ponto. Eu quero que a gente saia dessa nossa zona de conforto, que muitas vezes já é da psicopedagogia, já é da neurociência, eu já sei um pouquinho sobre um e outro, e eu quero que a gente comece a nossa fala partindo de outro princípio, de outro olhar. Neste caso, a neuropsicopedagogia. Por quê? Vejam só, a neuropsicopedagogia ela vai estar relacionada, daí aqui a gente vai ver um videozinho bem rápido daqui a pouco, ela vai estar relacionada ao quê? A este processo de compreender a partir de questões orgânicas como esse indivíduo aprende. Mas como que a gente percebe isso? Aí eu quero ilustrar isso para vocês da seguinte forma. Então vamos lá, nesse videozinho que eu vou colocar aqui, rapidinho, eu quero que vocês observem o que nós temos nesse vídeo. Vejam cada detalhe, como funciona, e aí a gente já volta para conversar.
Olha só que bacana. Eu gosto muito de utilizar esse vídeo como referência porque ele mostra muito, de forma, claro, poética, né? Como é que essa criança que muitas vezes não dá conta do aprender lá na sala de aula, como ela se sente, né? Será que ela se sente brilhante? Será que ela se sente realmente a mais inteligente da turma? Será que ela consegue entender que por mais que ela não tenha toda aquele conhecimento sobre determinados pontos ali entre seus pares, né? Ela não é inferior aos demais. Será que só porque ela não está aprendendo matemática, ela realmente é uma fracassada? Né? A família muitas vezes cobra que a criança dê conta, que a criança faça, que a criança seja melhor. Mas será que ela realmente já não ultrapassou o limite dela? Né? Aquele é o limite para ela. E o que fazer para ultrapassar esse limite? Então, esse vídeo ele traz muito esse olhar para nós, enquanto profissionais da educação, principalmente, entendermos que nem todos aqueles que estão dentro da nossa sala de aula serão iguais. Né? Cada um vai ter a sua luz própria, cada um vai ter a sua forma de entender o processo, cada um vai perceber e vai compreender e absorver o aprendizado de uma forma diferenciada. Então, quando a gente fala em neuroaprendizagem, neurociência, a neuropsicopedagogia, a gente está falando neste entender este processo. E para entender esse processo, obviamente, a gente precisa entender que dentro da neuropsicopedagogia, a gente tem aí, por exemplo, estudiosos como a professora Rita Russo, que vai definir a aprendizagem da seguinte forma. Essa aprendizagem ela vai acontecer de forma orgânica, social, obviamente pedagógica, emocional e específica. Então, ela está dizendo para nós que este processo de aprender, ele passa por essa etapa orgânica. Né? Então, ela vai acontecer aqui dentro, vai acontecer nesse corpo, ela vai acontecer nesse absorver essa informação. Aquilo que Vygotsky, por exemplo, diz, né? Vygotsky não, Piaget, onde a gente acomoda essa informação, depois a gente reporta essa informação novamente. Recebo, acomodo, assimilo, e aí eu faço uso dessa informação. Né? Tudo está acontecendo nesse cérebro. Social, porque eu faço a troca desse aprendizado, desse aprender com os demais, com familiares, com professores, com colegas, enfim, no meio em que eu estou. Pedagógico, por quê? Porque eu sigo uma estrutura curricular de uma instituição, escola, por exemplo, que vai me dar base para um aprendizado acadêmico, né? Emocional, por quê? Porque eu vou estar envolvido com isso, muitas vezes de forma prazerosa, muitas vezes não. Isso vai fazer relação com os outros, né? Então, o que os outros vão achar sobre o que eu sei, sobre o que eu não sei. E específica, porque eu vou ter o meu jeito de aprender. Então, a professora Rita Russo, que é uma estudiosa, pesquisadora grande da área aí da neuropsicopedagogia, ela mostra que esse processo de aprendizagem ele passa por essas etapas. E dentro da neuropsicopedagogia, principalmente, ele vai estar muito focado nesse processo orgânico. Tá? Então, como isso ocorre aqui dentro? Como que dentro deste cérebro, desta cabecinha deste aluno, isso vai estar acontecendo? Então, ela vai se aprofundar, a neuropsicopedagogia vai se aprofundar, vai se apropriar de conceitos da neurociência para entender o processo do aprender. Então, ela vai estar relacionada a esta etapa do que a gente chama ali das sinapses, como essas sinapses ocorrem, como que isso se fortalece ao longo da vida desse indivíduo, e aí sim, como isso se relaciona ao aprender, certo? Então, nesse processo, o ponto de partida da neuropsicopedagogia vai ser buscar as questões orgânicas, neurobiológicas, que vão influenciar nesse processo da aprendizagem. Então, por isso eu fiz questão de começar falando da neuropsicopedagogia, para entender que o nosso objeto de estudo dentro da neuropsicopedagogia, por exemplo, vai estar relacionado a este processo de aprendizagem, mas de forma orgânica. É achar dentro deste organismo aquilo que interfere no processo de aprender. Como isso ocorre e entender como a neurociência vai estar relacionada a estas etapas que são ou não bem-sucedidas.
certo? Então, dito isso, a psicopedagogia, ela vai ter o seu olhar mais contextual, mais embasado naquilo que a gente tem de referência da psicologia e da psicanálise, diferente ali da neuropsicopedagogia. E aí, eu trouxe aqui algumas referências para a gente retomar. Quando a gente fala na psicopedagogia, por exemplo, a gente está falando de teorias que nascem de autores que vocês já devem ter ouvido falar, como o Pichon Rivière, o Jean Piaget, o Jorge Visca, né? As teorias de Pichon, por exemplo, que vão estar relacionadas à teoria do vínculo, que vai ser somada à epistemologia genética do Jean Piaget e da epistemologia convergente de Jorge Visca, que é considerado, inclusive, um dos pais da psicopedagogia. Essa estrutura de pensar, essa estrutura de entender o processo de aprendizagem relacionado à neurociência é que nos dará base para entender como esse indivíduo aprende e por que ele aprende daquela forma. Então, veja, quando a gente está ali, né, quem é da psicopedagogia, quem é psicopedagogo, ou quem está fazendo a psicopedagogia, ou quem é interessado, né, pela área, deve ter já ouvido falar que para que a aprendizagem ocorra precisa acontecer um vínculo. O que é o vínculo? Por exemplo, para você estar me assistindo agora, ou o tema te chamou a atenção, ou a forma com que eu comecei a falar sobre o tema te chamou a atenção, você ficou aqui e disse, opa, essa aula está legal. Construímos um vínculo inicial. Né? O gostar do tema, ou da fala, ou do professor, ou do conteúdo, enfim, criamos esse vínculo. Então, você vai absorver melhor essa aprendizagem. Agora, você passou por aqui e disse, ai, que chato que tá isso aqui, nossa, tem tanta coisa para fazer. Ah, eu vou deixar rolando aqui, depois eu vejo, vai ficar gravado, eu assisto depois, enfim. Não prendeu. Então, não fechou o vínculo ainda, né? Então, para que essa aprendizagem ocorra, esse vínculo precisa acontecer. Como que esse vínculo, de forma orgânica, acontece aqui dentro? É isso que a gente busca dentro da neurociência, por exemplo. Como construir melhor um vínculo para o aprendizado, respeitando as etapas de desenvolvimento desse indivíduo. Há algumas teorias de alguns profissionais que já estudaram sobre a temática para que esse indivíduo consiga alcançar um resultado positivo. Então, a neurociência ela vai trazer, né, e a neuropsicopedagogia principalmente, vai trazer esse olhar para este comportamento, para essa busca. Seguindo aqui no nosso slide, a neuropsicopedagogia, então, como eu falei, ela vai surgir com esse olhar mais anatômico, né? Ou seja, esse olhar mais voltado para esse cérebro, para essa fisiologia, para essa biologia, que vai ter relação direta com a cognição e que vai dar base, ou vai ter a base dentro da neuropsicologia. E dentro disso, então, a gente vai ter alguns estudiosos diferentes lá por exemplo, da psicopedagogia, que vão tratar de questões mais voltadas para esse processo. Então, a gente vai ter aqui a teoria cognitivista, onde ela vai ter base ali no Henri Vallon, no David Husbel, né, com a teoria da aprendizagem significativa, do Albert Bandura, que vai trazer também o aspecto social dessa aprendizagem, outros aspectos mais específicos, inclusive, da educação, e que vai trazer para nós fundamentos para entender essa neurociência e essa aprendizagem. Bom, então a gente está caminhando aqui para um entender que para aprender eu preciso passar por algumas funções, né? De forma orgânica aqui dentro desse cérebro, essa aprendizagem ela vai ser construída a partir da conexão de algumas funções. Opa, então a gente já está chegando num outro caminho, né? A gente já está afunilando, a gente já está saindo lá do o macro, a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia, a neuroaprendizagem, a neurociência, e vai afunilando para funções mais específicas para aprender tal coisa, para se concentrar, para ter atenção. Então, a gente já está entendendo que aqui dentro existem várias caixinhas e gavetinhas que vão estar preparadas para receber essas informações. Isso significa, mais uma vez, questionar como que a neuropsicopedagogia integra conhecimento da neurociência, da psicologia e da pedagogia para compreender o processo de aprendizagem. Ora, se a gente está falando que a aprendizagem acontece de forma orgânica, emocional, social,
né? Então a gente está falando que essa aprendizagem, que essa neuropsicopedagogia vai buscar lá na psicologia aspectos relacionados à emoção e como essa emoção se relaciona com o comportamento, que vai estar relacionado ao processo do aprender. Então, como esse conteúdo lá da pedagogia, por exemplo, vai fazer sentido e vai se conectar com esse comportamento e essa emoção. E como que essas etapas fazem parte ou se conectam de forma orgânica aqui dentro desse cérebro para que a aprendizagem ocorra. Então, como que eu, feliz da vida que estou dentro da sala de aula, posso aprender melhor? Ou vamos pensar numa realidade mais periférica, né? Uma criança bem alimentada vai para a escola feliz e consegue concentrar-se melhor. Opa, falei uma palavrinha aqui, concentrar-se, concentração. O que é isso? Isso faz parte do processo de aprendizagem? Será que é necessário ter concentração para aprender? Atenção? Será que isso tem relação? Bom, aí eu trago mais uma pergunta. Então, quais são os principais objetivos da neuropsicopedagogia no contexto educacional e terapêutico? Ora, os principais objetivos são investigar o processo da aprendizagem de forma orgânica e como isso, de forma fisiológica, interfere dentro do processo da aprendizagem. Então, como a neurociência se aplica na primeira infância e na educação? Aí a gente está falando de um outro processo. Veja, essa neurociência ela está acontecendo em algum momento da etapa da vida desse aluno, mas ela começa lá na primeira infância, lá nos primeiros passos dessa criança. Então, ao longo desse processo, ela vai construindo saberes e vai construindo funções, aprimorando funções que vão fazer com que ela consiga construir todo o processo de aprendizagem. Mas o que é a primeira infância? A primeira infância nada mais é do que a criança de 0 a 6 anos, né? E que vai passar, lembrando bem importante, por esse processo de aprendizagem que vai estar relacionado aos processos familiares, sociais, culturais e biológicos. Então, é lá do começo que a gente estava falando. Né? Quando eu falo familiar, no meu ambiente familiar, então aquilo que eu estou, naquele local que eu estou inserido, aquele comportamento que se tem para mim é o comportamento que eu vou ter ao outro. Então eu estou aprendendo de qualquer forma, mas eu estou aprendendo um comportamento que para mim é comum. Eu estou aprendendo quando eu estou me relacionando com os demais, com o meu vizinho, com o meu colega de sala, com a moça que eu vi lá na igreja, enfim, social. Cultural, quando eu acredito ou quando eu tenho um olhar para determinadas questões mais específicas, sejam elas, e aí eu vou citar aqui de religião, de cultura mesmo, de olhar para a arte, enfim, nesse sentido mais amplo, né? E biológico, quando eu falo do meu corpo em funcionamento. Então, quando eu dei o exemplo da criança bem alimentada, né, de uma criança que dorme bem, de uma criança que tem uma boa casa para poder dormir e ir bem para a escola no outro dia. Então, esses aspectos eles estarão relacionados àquela primeira infância, e essa primeira infância vai dar base para a construção fisiológica desse indivíduo, e essa construção fisiológica vai dar sustentação para as funções necessárias para o aprender. Olha como uma coisa vai se conectando à outra. Eu comecei lá da neuropsicopedagogia para chegar aqui e falar diretamente da construção da aprendizagem na primeira infância. Bom, mas vamos continuar funilando e agora eu vou ser bem específico e falar um pouquinho da primeira infância. Bora lá? Então isso significa que a gente deve ser um expert em neurociência? Não, significa que a gente precisa entender que a neurociência ela vai ajudar a melhorar a nossa prática e automaticamente o aprendizado do nosso estudante. De que forma? Olha só essa imagem que eu tenho aqui. Isso aqui, gente, é a imagem do desenvolvimento do cérebro de uma criança. Então, olha aqui na primeira barrinha como funciona as sinapses de uma criança recém-nascida. Depois as sinapses de uma criança de 1 mês, depois de 6 meses, depois com uma criança de 2 anos. Então, olha como o cérebro vai se modificando. Olha como as sinapses vão acontecendo.
Por que que aqui ó, a sinapse de uma criança recém-nascida, ela ainda não é tão grave, né? É tão grande como de uma criança de 2 anos. Ela não é tão ramificada. Era essa a palavra que eu estava procurando, ramificada. Porque ela não teve muitas experiências. A experiência que ela está tendo é a experiência intrauterina. Né? Ela está ouvindo o meio externo, mas ela ainda não está fazendo conexão com aquilo. Ainda não faz sentido, porque ela está aqui guardadinha. Ela sai, daí ela começa, depois de um mês, a ter várias experiências. Ouvir sons diferentes, perceber pessoas diferentes, cheiros, agora ela está sentindo cheiros, né? Uma claridade, uma escuridão, o som mais grave, mais alto, mais baixo. Então ela começa a construir, opa, isso daqui significa isso, isso aqui, opa, isso aqui o que que é? Olha isso aqui, a voz da minha mãe. Nossa, essa é a minha mãe, esse é meu pai, essa é minha avó. E ela começa a construir novos canais. E aí ela começa a reconhecer visualmente. Então, para cada uma dessas atividades, uma conexão neural aconteceu. E isso vai se ampliando ao longo da vida dela, conforme ela vai tendo mais e mais experiências. E aí a gente tem um exemplo bem claro do nascimento aos 2 anos, de como isso ocorre. E aí a gente tem aqui em forma de gráfico isso também acontecendo. Então olha lá, ó, como que acontece a formação das sinapses? Literalmente a partir do nascimento. Tá? Vejam, né, a barra ali, ó, as funções cognitivas superiores, que daí seria essa barrinha verde mais escura. Então, como ela ocorre, qual que é o ápice dela, não significa que depois ela não tem mais esse desenvolvimento. Significa que esse é o ápice de estimulação. Então, quanto mais a gente estimular nessa etapa aqui, ó, de 0 a 4 anos, significa que ela vai reter muito mais informação. Então é um momento para a gente literalmente bombardear de possibilidades. Porque depois, dos 4 para frente, né, ele tem esse declínio porque ele vai refinando. Então ele vai melhorando aquilo que ele já aprendeu. Ele vai pegando aquelas sinapses que ele absorveu e ele vai muito melhor do que já é para ele. Aí aqui a gente tem um verdinho mais clarinho, um azulzinho, né, que seria a capacidade sensorial, então de visão e audição, e o pontilhadinho a questão da linguagem. Olha como a linguagem vai se desenvolvendo. Então, quando a gente fala nessas funções cognitivas superiores, a gente está falando nas funções que são necessárias para a retenção da aprendizagem, que ocorre a partir daquelas sinapses e que vai formar, então, a estrutura cerebral em cada um dos lóbulos cerebrais desse indivíduo, para dar sustentação a ele no processo de aprender. E aí eu tenho aqui como exemplo a metáfora da arquitetura do cérebro. Veja, então é como se essa casinha fosse um cérebro, né? E aí a gente começa lá com afeto, começa com estímulo, e para cada etapa da construção dessa casinha, um tijolinho vai sendo colocado. A gente tem ali os estudos, o relacionamento, a inteligência emocional, o trabalho, a autoestima, o raciocínio. Tudo isso sendo sustentado por afeto e estímulo, né? A relação emocional e estímulo, para que a gente consiga construir de forma bem sustentada uma casa, que seria a nossa aprendizagem, com tudo aquilo que é necessário para que ela se mantenha sempre em pé, sustentada, né? E bem estruturada. Esse material, gente, inclusive, vocês vão encontrar nessa referência aqui, ó, o impacto do desenvolvimento na primeira infância sobre a aprendizagem. Esse documento vocês encontram na internet, tá, em PDF, é um estudo interessantíssimo que aprofunda ainda mais aquilo que a gente vai conversar agora, que estará relacionado a esse período sensível, a essa plasticidade cerebral deste indivíduo. A forma com que esse indivíduo recebe os estímulos, a forma com que ele absorve e interpreta e utiliza desses estímulos. Vai estar relacionada à aquisição dessas habilidades, né? Daquelas funções cognitivas superiores, por exemplo, que eu falei para vocês. Aonde a gente vai dar um aproveitamento muito maior, aquilo que é necessário, e estimular ele a utilizar deste conhecimento para ampliar a sua própria aprendizagem. E para isso, a gente vai utilizar aqui como referência as funções, o desenvolvimento das funções executivas.
Essas funções executivas, elas estarão relacionadas sempre à qualidade e à quantidade de experiências que essa criança vai ter, e elas estarão fazendo parte aqui, ó, das funções cognitivas, aquelas funções superiores que eu falei ali, né? Que seria ali a questão da atenção, da linguagem, da percepção, da memória, e ali a gente vai ter a função executiva também fazendo parte. Mas, professor, o que são funções executivas? Quem são elas? Onde moram? Como se alimentam? Do que sobrevivem? Bom, elas estão aqui dentro. Dentro de um daqueles tijolinhos da nossa casinha que a gente construiu ao longo da nossa vida. E elas farão parte da nossa vida também, agora sendo cada vez mais aprimoradas. E as funções executivas, elas são divididas em 3 situações. Primeira, memória de trabalho. Segunda, flexibilidade cognitiva. E terceira, controle inibitório. A memória de trabalho é aquela capacidade da gente reter as informações. Então vejam, tudo que eu estou falando para vocês agora, pode ser que tenha alguém anotando, pode ser que você esteja deitado assistindo o que eu estou falando, tomando um café agora, né? Ou pode ser que você simplesmente esteja fazendo as coisas dentro da sua casa e ouvindo o que eu estou falando. Daqui a um mês, alguém vai chegar para você e vai falar assim, nossa, li um livro sobre funções executivas, ou vi um artigo, ou, enfim, vai trazer ali funções executivas. Você vai ouvir aquela informação e você vai dizer assim, ah, eu assisti um mini curso no Enfoque de 2025, que aconteceu agora em agosto, e o professor falou realmente sobre isso. E funções executivas, elas estão dentro das funções cognitivas, que fazem parte do nosso cérebro, como tijolinhos e tal. E você vai rememorando, vai relembrando aquilo que eu falei. Isso significa que você reteve a informação, e essa informação hoje faz parte, né, da sua conversa, ou seja, do seu, entre aspas, aqui, trabalho. Então, memória de trabalho é quando você retém a informação e você consegue fazer uso dessa informação correta. Vou pegar um exemplo bem claro para vocês entenderem atualmente. Com o uso da inteligência artificial, nós temos o quê? A facilidade de acesso a muitas informações. Mas o que fazer com elas? Vocês podem jogar lá no chat alguma coisa, perguntando o que é uma função executiva. Ele vai te falar o que é. Mas para que serve isso? Você sabe usar essa informação? Esses dados estão corretos? Porque nem tudo que está lá é correto. Nem tudo que está lá é inteligente, mas sim artificial. Por quê? Porque ela buscou em algum banco de dados. Esse banco de dados que ela buscou, será que é um banco de dados confiável? Então, nesse sentido, a memória de trabalho ela seria uma memória falha, se a gente usasse esse exemplo do chat alguma coisa como sendo uma memória de trabalho. Por quê? Porque não é confiável, não é correto, né? Ele está buscando algo que não está 100% ali gravado de forma correta. Então, memória de trabalho seria reter essas informações e utilizar delas de forma correta. Ok? Bom, já a flexibilidade cognitiva é a habilidade de pensar criativamente para se adaptar à mudança. É por meio dessa capacidade que se chega à solução de algum problema. Simples. Se eu tenho um problema e eu preciso resolver este problema, como eu o resolvo? Vamos supor, eu estou caminhando no meio da rua e no meio do caminho havia uma pedra. E no caminho tinha uma pedra e o que fazer com essa pedra? Desvio da pedra? Não, pula a pedra? Não, a pedra é muito alta, não dá para pular. É pensar de forma rápida o que fazer e como executar. Obviamente, a pedra está ali, tem a possibilidade de desviar? Desviei da pedra e continuo o meu caminho. Simples assim. Eu consegui me adaptar e resolver um problema de forma prática, rápida e eficaz, né? Então, quando a gente fala em flexibilidade cognitiva, é conseguir mudar o pensamento sobre algo e resolver um problema a partir de outro pensamento, mas tendo como base um conteúdo que eu já retive lá atrás. Em seguida, a gente tem o controle inibitório. O controle inibitório, que nada mais é do que a capacidade de ponderar entre escolhas e optar pelo que acredita ser certo. E aqui, gente, eu vou dizer assim, é um exemplo bem clássico para vocês. Controle inibitório. Sabe aquele momento que alguém fala alguma coisa para você e você pensa assim, vou responder assim, ó, pá!
e você diz: não, não posso, é meu chefe. Não, é minha mãe e meu pai. Eu controlei, eu segurei. Então é o ter o controle sobre algumas questões, né? Algumas situações. E obviamente isso voltado à sala de aula vai estar relacionado muito à questão da impulsividade desses estudantes, dos nossos alunos. Bom, essas funções executivas que eu apresentei para vocês, essas três, elas vão estar separadas em duas categorias, as quentes e as frias. As quentes são aquelas relacionadas às emoções, ao que a gente traz de impulso, né? Então, como eu falei do controle inibitório, a raiva, o tomar decisão, né? De forma assertiva, estar feliz, estar triste. Então, são funções executivas quentes. As funções executivas quentes, inclusive, elas estão, com alguns exemplos para vocês terem ideia, elas estão relacionadas à questão do controlar a raiva quando alguém te ofende, né? Porque daí você vai querer assim, eu vou meter a mão na orelha dele agora. Não, não vou meter a mão na orelha dele. Eu não posso fazer isso. Isso é errado fazer. Então, me controlo. Tomar decisão rápida e eficaz em determinada emergência. Puxa vida, aconteceu uma coisa, vi um acidente, o que eu faço agora? Pronto, consegui resolver aqui, chamar a ambulância em tempo certo, ajudei, não deixei ninguém tocar. Tomei a minha decisão. Lidar com frustração quando um plano não sai como esperado. Puxa vida, estudei tanto para a prova. Quando fui fazer a prova, eu tirei 0. Eu não acredito nisso. Não, mas está tudo bem. Eu vou conseguir melhorar e eu vou estudar de um outro jeito. Então, como que eu percebo essa ação, né, e não me frustro com ela, ou lido com essa frustração? Funções executivas quentes. Funções executivas frias são aquelas que vão envolver o raciocínio lógico, o planejamento, ou seja, a capacidade de se concentrar em alguma tarefa, de organizar e automaticamente controlar esse impulso. Então, eu sou racional, eu sou literalmente lógico dentro de determinadas ações. O que fazer? Isso, isso, isso. De que forma? Assim, assado, cozido e frito. Como? Ontem, depois de amanhã e amanhã. Ponto. Resolvido o problema. Segue o bonde e vamos fazer outra coisa agora. Resolver problemas de forma lógica. Exemplo. Se concentrar para uma tarefa por um período longo, organizar um projeto de trabalho e cumprir os prazos, controlar o impulso de rasgar dinheiro desnecessariamente. E assim, gente, rasgar dinheiro no sentido figurado, não é pegar e rasgar, tá? Rasgar dinheiro desnecessariamente é gastar à toa para algo que não faz sentido. Sabe assim, nossa, vi um casaco bonito, vou comprar, mas nunca usei o casaco, tá lá guardado? Quem não tem aí dentro do seu armário algo que comprou, nunca usou, mas achou que faria todo sentido ter aquele objeto? Rasgar dinheiro desnecessariamente. Planejar, né? Então, eu não vou gastar dinheiro com roupa agora, porque eu vou deixar para comprar quando? Lá perto do final do ano, que daí vai estar mais barato e eu troco, né, as roupas que eu estou mais velhinho, daí eu pego lá na liquidação, volto aqui, troco. Planejei. Então, eu usei da lógica e do planejamento para me organizar. Funções executivas frias, ok? Então, na primeira infância, esses circuitos das regiões pré-frontais são modificados, são esculpidos, são consolidados, e aí a gente vai ter, então, um amadurecimento dessa criança para a aprendizagem. Ou seja, é importante que, a partir desse pensamento, né, de entender que lá na neuropsicopedagogia, aquele profissional ou aquela área vai buscar, dentro do funcionamento desse cérebro, como ele está aprendendo, e vai perceber que fisiologicamente esse corpo orgânico faz parte do processo de aprendizagem, e que lá na psicopedagogia, a partir das relações, a partir das dificuldades que ele apresenta, vão ser percebidas possibilidades de interação e aprendizagem, né, que vão estar relacionados diretamente com a neurociência, como a gente viu agora, porque a gente está falando de sinapses. Quando a gente muda o olhar e a gente percebe que todo esse processo está conectado, então a gente consegue perceber e compreender que o processo de aprendizagem ele vai muito, muito além do que um simples quadro
alunos sentados, caderno, folha, ele vai por um processo de experimentação. Que essa experimentação também está relacionado àqueles tijolinhos que a gente vai acumulando e construindo ao longo da nossa aprendizagem, e que cada tijolinho tem uma função. E a partir do momento que eu necessito, eu vou lá, pego, abro a gavetinha daquele tijolinho, puxo aquela informação e faço uso dela. Mas como que eu faço uso dela? De forma impulsiva, sem planejar, sem estruturar, né? Então, esse processo, gente, é um processo realmente de mudança de foco. E daí, por isso eu coloquei essa imagem, né, onde a gente tem ali uma floresta toda embaçada, mas quando eu coloco o óculos eu consigo enxergar melhor. Eu consigo fazer igual aquele videozinho ali da lâmpada, né, que o menino percebeu que ele não conseguia entender, que ele não conseguia ser brilhante igual aos demais, mas que ele era brilhante da forma com que ele poderia ser, do jeitinho dele, né? Então mudou o foco, focou melhor. Então eu espero que essa conversa que nós tivemos aqui aguce um pouquinho a curiosidade de vocês, entender e aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática. E também espero ter colaborado com o aprendizado de vocês sobre esse entender o que é, né, o trabalho da psicopedagogia, da neurociência e como elas se relacionam entre elas, entre outras áreas também, para compreender melhor quem é o nosso estudante e como ele aprende. Desejo a você muito sucesso e espero reencontrá-lo em um outro momento. Até a próxima!